Bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo João Vitor, sou professor residente e na aula de hoje vamos estar falando um pouco sobre soluções. Nessa aula vamos aprender o que é uma solução, quais seus componentes e as suas classificações, O que é uma solução? As soluções químicas são misturas homogêneas formadas por duas ou mais substâncias, ou seja, que apresentam um aspecto visual uniforme, com uma única fase, que podem se apresentar nos estados físicos sólido, líquido ou gasoso. As soluções são constituídas de dois componentes. Que componentes são esses? Os componentes de uma solução são denominados de soluto e solvente. O soluto é uma substância que será dissolvida em um meio chamado solvente, a fim de formar uma solução, qualquer desejada. Ou seja, é uma substância que está dispersa em um solvente. Já o solvente é uma substância, é a parte, no caso, que se apresenta em maior quantidade em uma solução. Ou seja, é onde o soluto é dissolvido. É uma substância onde o soluto é disperso. No caso, o solvente universal, que mais conhecemos no nosso dia a dia, é a água. Por ter essa característica, muito boa dela de dissolver bastante soluto, bastante substâncias, transformando-se assim, em soluções. Qual os seus componentes? Que eu trouxe um esquemazinho: soluto mais solvente igual solução. Eu acabei de falar da água. O soluto, aquele que vai se dissolver. O solvente é aquele que vai dissolver o soluto, formando assim a solução. As soluções se classificam de diferentes maneiras com relação à natureza do soluto, pelo estado físico em que se encontram, ou ainda pela quantidade de soluto e solvente constituintes de uma solução. Com relação aos estados físicos de agregação em que se encontram, podemos classificar as soluções em soluções sólidas, soluções líquidas e soluções gasosas. Aqui eu trouxe alguns exemplos, O ouro, 18 quilates, o latão e outras ligas metálicas são exemplos de soluções sólidas. Já as soluções líquidas, o soro fisiológico, o álcool comercial e a água com açúcar. Soluções gasosas, o atmosférico, entre outras misturas gasosas de interesse comercial, Outro fator muito importante é as classificações das soluções de acordo com a quantidade de soluto. Soluções saturadas são soluções que atingiram a quantidade máxima de soluto totalmente dissolvidos pelo solvente. Ou seja, se for acrescentado mais soluto, o excesso irá se acumular formando um corpo de fundo. Quando a gente está fazendo uma garapa de açúcar, por exemplo, a gente começa a botar no açúcar e vai chegar um determinado ponto que se a gente colocar mais açúcar, a gente vai ver um corpozinho lá no fundo. No caso, a gente já viu que essa solução já está saturada, já atingiu o seu coeficiente de solubilidade. Ele já atingiu o seu limite. Agora, soluções insaturadas, também chamada de não saturado. Esse tipo de soluções contém menor quantidade de soluto. É a solução onde tem muito solvente e pouco soluto a ser dissolvido. Já as soluções supersaturadas são soluções instáveis, nas quais as quantidades de soluto excedem a capacidade de solubilidade do solvente. No caso, eu coloco tanto soluto, mas
tanto soluto que o solvente, né, não vai mais suportar e não vai mais dissolver. A solubilidade dele já foi atingida muito ligeiro e não vai conseguir mais dissolver nada. E aqui eu trouxe uma imagem, né, ilustrativa, exemplo da insaturada, que no caso é pouco soluto e muito solvente. A saturada, né, eu acabei de falar também, que é quando eu pego e dissolvo o soluto, e depois, se eu botar soluto em excesso, vai começar a criar corpo de fundo. E a solução super saturada, onde a gente já vê, né, a criação também de corpo de fundo, muito corpo de fundo tipo sólido realmente, ficando sólido, a solução muito saturada. Obrigado pela atenção e bons estudos.